Por quê? Porque esses meninos, eles tiveram uma imponência muito grande. Eles bateram de frente com o rei, determinando a vida deles. Se eles contradissessem o rei, eles teriam a vida deles ceifada. Mas Deus é bom. Sadraque, Mesaque e Abednego, num certo dia, 3 jovens que estavam ali no palácio, que foram escolhidos, eles todos ali se prostraram diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Então todos se prostravam, se ajoelhavam, davam de presentes, e eles não viam isso como um Deus, porque Nabucodonosor tinha dito para toda a nação que ele era um Deus, um rei Deus. Mas esses 3 jovens, eles tinham um Deus verdadeiro, Deus de Israel, que é Jesus Cristo. E eles assim, num certo dia, todos lá, às vezes, não sei se 10 mil, 20 mil, às vezes um pátio de muita gente se prostrando. E 3 jovens não se prostrou. 3 jovens ficou de pé, contradizendo as leis, porque era para todos prostrarem diante da imagem do rei. Mas eles já tinham um rei. Qual era o nome do rei? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eles já deviam, igual eu, sobre o berço evangélico. Deus, minha família, meu pai, minha mãe, sempre me ensinou o caminho que eu devia andar. E esses 3 meninos, também, creio eu, da tribo deles, foi ensinado desde pequeno o Deus que ele teria que servir. Às vezes esses meninos já foram preparados, que viam cegos ver, aleijados andar, leprosos são purificados, e surdos ouvirem, e vários outros. Quantas se presenciaram, quantos milagres. E não é diferente do dia de hoje, porque Deus sabe o nosso momento. O primo da Rafaela faleceu hoje. Como será que ele está? Aonde será que ele está? Como é que a vida dele estava? Esses 3 meninos jovens, eles sabiam para onde queriam estar, para onde queriam ir. Eles já tinham um propósito. Então, independente que o rei fizesse ali, independente que o rei falasse ou mandasse, eles não iam se prostrar, porque eles conheciam o Deus de Israel. Eles já tinham provado do maná do Senhor. Creio eu que o rei deve ter ficado enfurecido. Imagina só 3 rebeldes. E o que era a lei? Era para ser jogado no fogo, aquecido 7 vezes mais. Imagina só. Eu trabalho com solda. Às vezes eu estou ali soldando, aquele calor já é bem forte. Imagina só uma fogueira de imenso tamanho. E para queimar 3 rapazes deveria ser imenso. E aquecido 7 vezes mais, não era? Imagina só. Mas Deus está com eles, né? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Então o rei ordenou que fosse jogado. Vai ser jogado. Antigamente o decreto não poderia ser quebrado. Não pode ser quebrado, independente
muitas das vezes um presidente, um vereador, um prefeito, quantas regras eles não quebram? Mas antigamente não. Antigamente o decreto teria que ser cumprido para determinar para o povo, para ver que tinha aquilo ali, os reis eram muito maus, tinha muito poder na mão deles, eles faziam o que eles queriam. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego já eram escolhidos. Que está escrito aqui? Eles já eram escolhidos do Senhor. Que está escrito aqui em João 15 e 16. Diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Deus já tinha escolhido, Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia que eles ia ser exemplo. Quantas e quantas pessoas ali não se converteram, porque depois que jogaram eles na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes, eram 4 que andavam lá dentro. Não era 3, era 4. Imagina só presenciar aquele fato. Imagina Nazaré. Deus é bom. E ele está escrito assim, ó: não me escolhestes. Deus está falando: não me escolheste, mas eu escolhi a vós desde o ventre da mãe. Quantas vezes eu falo com a Rafael, às vezes a gente é falho nos atos, no pensar, no agir, em tudo. Mas Deus, se não fosse a misericórdia de Deus é bom em todo o tempo. E assim, aqueles 3 jovens andavam no meio do fogo. Não eram 3, era 4. O Espírito Santo estava lá para proteger. Às vezes pôs um manto neles, protegiam eles, para que não se queimassem. E aí o fogo se abaixou e eles saíram. Imagina só aquela cena dos meninos jovens que foram contra o rei. Se não houvesse aqueles meninos, imagina só aquela nação, se não teria sido mais perversa. Mas por aqueles meninos se prostrarem diante do Senhor Jesus e não diante do rei, aquela nação se converteu ao Deus de Israel. Glória a Deus. Mas isso aí em várias histórias. Em Daniel foi jogado na cova do leão e o rei ficou com o coração todo apertado, porque creio eu que Daniel era amigo, Daniel era sábio, Daniel às vezes tinha uma conversa amorosa, amigável, uma pessoa boa. E o rei fez um decreto: falou: quem orar, se não for para mim, então eu vou mandar as cobras na cova do leão. E aí alguns malfeitores ali pegaram a oração de Daniel, mas Daniel era querido do Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram os jovens. Até a história conta em Daniel de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 4 jovens. Então creio eu que eles vieram de uma tribo só, de um Deus só. E assim é o Deus de hoje que a gente prega na Bíblia Sagrada. É o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Jonas, José. Tantas histórias aqui lindas de final felizes que Deus
Deus mostrou, Deus deixou o escritor escrever na Bíblia Sagrada para a gente ter uma história boa para contar. É gostoso a gente conversar assim, né? Glória a Deus, aleluia. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Independente do que aconteça, quantas tempestades vierem, vão vir montanhas, mas você vai ter que escalar, você vai ter que segurar em alguma coisa firme quando o vento vir. Mas Deus vai estar com você do lado. Glória a Deus. Porque você não escolheu a Deus, mas Deus vos escolheu. E Amém. assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.